Certa vez, já havia passado bem um mês desde a metamorfose de Gregor, não existindo, pois, nenhum motivo especial para a irmã se espantar à vista dele, ela veio um pouco mais cedo que de costume e o encontrou quando ele ainda olhava pela janela, imóvel e, portanto, numa posição propícia para assustar. Se ela não houvesse entrado, não teria sido uma surpresa para Gregor, uma vez que a posição dele a impedia de abrir imediatamente a janela. Mas não só ela não entrou, como também recuou e fechou a porta. Um estranho poderia ter pensado que ele estivera à sua espreita, porque queria mordê-la. Naturalmente, ele se escondeu logo debaixo do canapé, mas teve de esperar até o meio-dia, antes que a irmã voltasse, e ela parecia muito mais inquieta que de hábito. Por aí, Gregor reconheceu que a visão dele continuava sendo insuportável para ela, e assim haveria de permanecer. E que seguramente ela precisava fazer um grande esforço para não sair correndo à vista mesmo da pequena parte do corpo que sobressaía sob o canapé. Para poupar-lhe também essa visão, um dia ele arrastou o lençol nas costas até o canapé. Levou 4 horas para realizar esse trabalho. E o dispôs de tal maneira que agora ficava inteiramente coberto, e a irmã não podia vê-lo, nem que se agachasse. Se na opinião dela esse lençol tivesse sido desnecessário, então ela poderia tê-lo retirado, pois estava suficientemente claro que não fora por prazer que Gregor havia se isolado de modo tão completo. Mas ela deixou o lençol como estava, e Gregor acreditou até mesmo ter apreendido um olhar de gratidão, quando uma vez levantou o lençol cautelosamente com a cabeça, para ver como a irmã acolhia a nova instalação. Nas 2 primeiras semanas, os pais não conseguiram vencer a própria resistência para entrar no quarto e vê-lo. E com frequência ele ouvia como reconheciam plenamente o trabalho da irmã, ao passo que, até então, tinham muitas vezes se irritado com ela, porque lhes parecera uma moça algo inútil. Mas agora ambos, pai e mãe, aguardavam diante do quarto de Gregor enquanto a irmã fazia a arrumação, e mal ela tinha saído, precisava contar exatamente como estavam as coisas no quarto, o que Gregor havia comido, como se comportara dessa vez e se por acaso era possível notar uma pequena melhora. A mãe, aliás, quis visitar Gregor relativamente cedo, mas o pai e a irmã impediram, a princípio com argumentos racionais, que Gregor escutou com muita atenção e aprovou imediatamente. Mais tarde, porém, foi necessário que a contivessem à força, quando então ela exclamou: "Deixe-me ver Gregor, ele é meu filho infeliz. Como não entendem que eu preciso vê-lo?" Gregor pensou então que talvez fosse bom se a mãe entrasse. Naturalmente não todos os dias, mas quem sabe uma vez por semana. Ela sabia das coisas muito melhor que a irmã, a qual, apesar de toda a sua coragem, era apenas uma criança. E, em última análise, talvez só tivesse assumido uma tarefa tão pesada por leviandade infantil. O desejo de Gregor de ver a mãe se realizou logo. Em consideração pelos pais, durante o dia ele não queria mostrar-se à janela, mas nos poucos metros quadrados do chão também não podia se arrastar muito. Já durante a noite, suportava mal ficar deitado quieto. A comida logo não lhe oferecia o menor prazer, e assim, para se distrair, ele adotou o hábito de zigue-zaguear pelas paredes e pelo teto. Gostava particularmente de ficar pendurado no teto. Era muito diferente de permanecer deitado no chão. Respirava-se com mais liberdade, uma ligeira vibração atravessava seu corpo, e na distração quase feliz em que Gregor lá se encontrava, podia acontecer que, para sua própria surpresa, ele se soltasse e estatelasse no chão. Naturalmente tinha agora sobre o corpo um poder muito diverso do que antes, e mesmo com uma queda tão grande como essa, não infligia danos a si mesmo. A irmã notou logo a nova diversão que Gregor havia descoberto. Ao rastejar, ele deixava aqui e ali vestígios da sua substância adesiva. Então, ela pôs na cabeça que deveria dar a Gregor a possibilidade de rastejar na extensão máxima do quarto, retirando os móveis que o obstavam, sobretudo o armário e a escrivaninha. Mas não era capaz de fazer tudo isso sozinha.
O auxílio do pai ela não ousava pedir. Com toda certeza, a empregada não a teria ajudado, pois essa jovem, de cerca de 16 anos, resistia, na verdade bravamente, desde a despensa da antiga cozinheira, mas tinha pedido o favor de poder conservar a cozinha constantemente fechada, só precisando abri-la a um chamado especial. Assim, não restou à irmã outra coisa senão ir buscar a mãe, certa vez que o pai estava ausente. A mãe veio com exclamações de excitada alegria, mas silenciou junto à porta do quarto de Gregor. Naturalmente, a irmã verificou primeiro se no quarto estava tudo em ordem, só depois deixou a mãe entrar. Na maior pressa, Gregor havia puxado o lençol mais fundo e com mais dobras. O conjunto parecia de fato um lençol atirado ao acaso sobre o canapé. Também desta vez Gregor deixou de espionar de debaixo do lençol. Renunciou a ver a mãe por enquanto e ficou contente por ela ter vindo. Venha, não dá para vê-lo, disse a irmã, e evidentemente conduziu a mãe pela mão.